O significado da palavra Torá. A palavra Torá significa instrução, ensinamento. Vem da raiz Yará, que quer dizer ensinar, instruir, apontar para o alvo, estabelecer uma fundação. Na tradição judaica existe duas Torá, a Torá escrita e a Torá oral. É impossível estudar a Torá escrita sem antes estudar a Torá oral. Então é isso. Torá. O que é e o que significa do livro sagrado do judaísmo? A Torá compõe os 5 primeiros livros do livro sagrado da religião judaica e tem origem no termo hebraico Yará, que quer dizer, significa ensinamento, instrução ou lei. É considerado um guia para os judeus com 613 mitzvot, 613 mandamentos que ensinam como deve ou não deve agir, seja nas relações sociais, familiares, religiosas, por exemplo. A Torá conta desde a história da criação do mundo criada por Deus até a chegada do povo judeu em Israel e a morte de Moisés no Monte Nebo. O primeiro livro, Gênesis, o primeiro livro da Torá, intitulado de Bereshit, tem sua história dividida em 4 partes. A primeira conta sobre a criação do mundo por Deus, os primeiros seres da terra, e até a chegada do profeta Abraão por Deus. A segunda parte desenvolve a história de Abraão, como ele cumpriu seus chamado por Deus e ficou conhecido como um dos maiores profetas. A terceira e quarta parte da história desenvolve a narrativa de Jacó até a ida do seu filho José para o Egito, onde se tornou governador. O final do livro de Gênesis fica em apresentação trajetória do povo judeu até a terra egípcia, onde mais tarde o terceiro livro Levítico, Vaikra, o terceiro livro fala sobre a construção de um tabernáculo, um templo móvel feito pelo povo com a ajuda de Moisés para cultuar a Deus ao longo da sua peregrinação no deserto. O livro também conta sobre o chamado de Deus a Moisés para repetir ao povo os 613 mandamentos, conhecido aqui como os 10 mandamentos, fazendo uma nova aliança com os judeus, além de novos ensinamentos sobre como se portar no templo e como fazer as ofertas no tabernáculo. Então, Deus, cada etapa de cada livro é um assunto a ser tratado. Existem 2 tipos de Torá. A Torá escrita, onde consta os 613 mandamentos escritos, e a oral, que é conjunto de instrução que ensina como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Dentre esses 613 mandamentos, 248 são considerados os ensinamentos positivos que guia o povo judeu ao que deve ser feito, e os outros 365 são ensinados considerando negativo, que o instrui ou o que não se deve ser feito. Então, os 613 mandamentos, eles são divididos em todas essas partes. O que se deve fazer e o que não deve fazer. Os judeus consideram que Moisés escreveu a Torá através dos ensinamentos do Deus de Israel.
passando diretamente para ele. Essa revelação de Deus a Moisés aconteceu 50 dias após a libertação do povo judeu na escravidão que sofria no Egito. Ao sair do Egito, os judeus peregrinaram durante 40 anos pelo deserto em direção à chamada Terra Prometida, onde se localiza Israel. Ao longo desse tempo, Moisés foi responsável por transcrever os ensinamentos recebidos por Deus e transmiti-los aos profetas da época e ao povo judeu. Por isso, a Torá também é chamada judeus Torá de Moisés.